maioria do tempo é pai também, né? Então quero saudar a todos. Como é que foi o dia hoje? Quem teve pai pôde estar com o pai? Foi bênção? Fez aquela carne com o pai? Glórias a Deus, né? Como é maravilhoso. Porque nós temos o nosso pai terrestre, que acaba um dia, mas nós temos um pai que não termina nunca. Um pai abençoador, um pai que nós temos do nosso lado todos os dias, um pai que nós podemos contar em todos os dias. E ali, além disso, um pai que é um pai de verdade, um sacerdote, um pai abençoador, um pai que não acusa, mas um pai que disciplina, um pai de amor, um pai de perdão, um pai que ouve o filho, um pai que dá a direção. E andando nessa ideia, eu quero falar nessa noite de um assunto bem sério, que é sendo sacerdote da família. Sendo sacerdote da nossa família. Nós estamos vendo o quanto a família tem sido atacada pelo diabo, quanto a família tem sido atacada a nível de separação, divórcio, filhos abandonados, famílias inteiras sendo dizimadas por causa da droga, pais que botaram filhos no mundo, mas se perderam na criminalidade, nos vícios, nas drogas. E nós vemos quantas mães desesperadas e não sabendo como vai sustentar a sua família, seus filhos, porque o pai, o alicerce da família, o sacerdote da família, o pai da família, o homem da casa, se perdeu em situações difíceis. Então é dentro disso que eu queria ministrar nesse dia, como o Dia dos Pais. Porque muitas vezes nós encaramos a figura de pai, muitas vezes errado. O sistema encara a figura de pai de uma outra forma, de valores diferentes quanto a Bíblia. Mas eu quero ministrar nessa noite na sua vida o que é ser um sacerdote de Deus segundo a palavra. Porque aqui é que está a nossa orientação, aqui que está na palavra de Deus, como ser um marido, como ser um pai, como ser um educador, como criar a família, como orientar a família. Ao contrário do que nós presenciamos na sociedade. Muitas vezes, para a sociedade, pai é aquele que só faz o filho, pai é aquele que joga depois a responsabilidade na mão da mulher. Pai, nessa sociedade, é aquele que não tem responsabilidade com a esposa, não tem responsabilidade com os filhos, não tem responsabilidade com o lar, com a família. Mas a Bíblia nos orienta como ser tanto pai quanto mãe. E eu quero, aproveitando hoje o Dia dos Pais, Deus falou comigo. Ontem nós estávamos numa reunião de Café dos Homens, na nossa igreja de Cachoeirinha, e a palavra ministrada foi exemplo de pai. Nós estamos vivendo uma sociedade toda errada, porque muitas das famílias, os filhos não têm o exemplo do pai. E muitas vezes temos um exemplo, e até tem, mas um exemplo
de valores inversos. Querido, eu quero te dizer para você, nós homens seremos um dia cobrado por Deus o que eu e como eu dirigi a minha casa, a minha família. Hoje, né, como estamos vivendo, como é normal, né, ter relações, colocar filhos no mundo, mas muitas vezes a sociedade, as pessoas não sabem compromisso o que é de ser mãe e ser pai. Porque o quanto nós vimos na sociedade mães sendo pai ao mesmo tempo, como nós também temos visto pai que muitas vezes tem que fazer o papel da mãe, e hoje sem discriminação nenhuma, pai e mãe têm que trabalhar de acordo para que criem uma família nos caminhos, na direção, porque hoje é difícil. Crianças, filhos hoje, em todo tempo foram difíceis, mas nós estamos indo para o final dos tempos, e nós vimos cada vez mais a irresponsabilidade, a imaturidade de pais, e a qual o homem é o cabeça da casa, da família. E eu quero que você abra comigo lá em Gênesis. Eu tenho um exemplo que eu me baseio muito nesse exemplo, capítulo 12 de Gênesis, a vida de Abraão. E eu quero tirar daqui algumas características de realmente ser um sacerdote da sua família. Características para ser verdadeiros sacerdotes. E nós vamos ver aqui no capítulo 12, diz assim a narrativa: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, aqui tem um exemplo clássico de uma vida cristã, para nós homens, de realmente ser homens de verdade. Sabe o que está faltando nós homens desta geração é ser verdadeiramente homens de verdade, homens de responsabilidade, homens que são responsáveis pela sua família. E nós vamos ver Abraão, a sua ancestrais de Abraão vem da família de Noé, mais diretamente de um dos 3 filhos de Noé, do Sem, que é a família semita. Abraão é da família de Noé, mais precisamente de Sem. E nós vamos ver que Abraão, ele vivendo numa cidade idólatra, numa cidade totalmente desconhecedora da palavra de Deus, que não conhecia e não servia ao Deus verdadeiro, uma cidade idólatra, Ur dos Caldeus. Abraão era um rapaz, Abrão, conheceu uma menina chamada Sarai, e vivendo numa
juventude em uma cidade totalmente desregrada, totalmente idólatra, totalmente influenciada. Mas Abraão, ele escolhe Sarai para sua esposa. E Sarai olhou para Abraão e ali viu o seu esposo. Olha quanto é interessante. Sarai não estava procurando um marido, estava procurando um homem sacerdote de Deus. Abraão não estava procurando uma mulher, mas estava procurando uma esposa para ele, uma mulher de Deus. O seu irmão de Abraão era aquele que se diz namorador, mas Abraão não. Abraão conheceu Sarai, lutou por ela e ela por ele, e casaram. Então é interessante que depois que eles casam, Deus aparece, Deus fala com ele e diz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai daí da onde tu estás e vai para um lugar, tu e a tua esposa, para um lugar que é onde eu te mostrarei. Olha a direção. Abraão nunca tinha saído de um dos caldeus, agora casado e com compromisso junto, e levar a responsabilidade da sua esposa, ainda leva o seu sobrinho, que o tio havia falecido, o irmão de Abraão, e ele leva sobre a sua responsabilidade. Olha a responsabilidade de um homem de Deus, de um sacerdote. Recém-casados, Deus dá uma direção. Homens de Deus, sacerdotes de Deus, precisam andar numa direção. Certo, homens de Deus? Nós homens precisamos andar em uma direção de Deus. Se você andar fora dessa direção, tudo vai dar errado. E é o que nós estamos vendo na família. A maioria das famílias, tudo dá errado porque não tem uma direção. Vivem tatuando no escuro, como um barco impulsado pelo vento para todas as bandas, todos os lados. Abraão sai então de Ur dos Caldeus, leva sua esposa, leva o que ele tem. Isso aproximadamente 3 séculos antes da vinda de Jesus. 300 anos antes de Jesus. Aliás, 3 milênios, 3.000 anos antes de Cristo. Ele sai então da sua terra com a sua esposa, as coisas que ele tinha, e leva o seu sobrinho. E ele vai à direção a qual Deus está dando. E ele vai para uma terra estrangeira, uma terra desconhecida, meio de pessoas, nações desconhecidas, nações estrangeiras, idólatras. Mas Abraão não perdeu a direção. Ele com ela e ela com ele sempre. A vida do casal é junto em todos os momentos. Momentos bons e ruins, precisamos estar grudadinhos um com o outro. 42 anos de casado, eu e minha esposa temos. Quantos momentos tão difíceis, mas nós sempre juntos. Abraão sai com a sua esposa, alguns empregados juntos, e ele vai para um lugar, ele vai para uma terra chamada Siquém, onde havia um líder do povo de Siquém, um povo idólatra, um povo mau, um povo ruim, mas ele
continua firme no propósito e na direção que agora ele estava vivendo. Porque quando nós vivemos a dois, é uma vida dupla, nós não estamos mais sozinhos, porque nós sabemos que eu e ela andamos juntos, e nós precisamos de muita direção. Então é interessante que ali acontece tantas as coisas, mas Abraão continua firme. E ele, ao chegar nos lugares onde ele chegava, no meio do povo onde ele ia habitar, muitas vezes em desertos, idólatras do seu lado direito, do seu lado esquerdo, idólatras do seu lado direito, e no meio de um povo que ele não conhece, não sabe nada, ele vai fazer o quê? Ele vai montar um altar para adorar seu Deus. Olha que interessante, aonde ele firmava as suas bases, ele também firmava a base dele, da sua responsabilidade com Deus, do que ele está vivendo. Homens, o nosso trabalho como sacerdote é de nós termos responsabilidade pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa esposa, porque dela e da nossa família nós daremos conta um dia. Um dia você, homem, pai, você vai dar conta da sua família. Primeiramente você vai dar conta da sua esposa para Deus, não é para o pastor, não. Você vai dar conta para Deus dos seus filhos. E nós daremos conta de tudo que se passou na nossa caminhada, porque você nasceu homem para ser um sacerdote. Amém? Um sacerdote de Deus. E quantas mulheres estão nessa sociedade fazendo o trabalho de um sacerdote? E muitas vezes até melhor do que os próprios homens. Gente, quantos aqui foram criados só pela mãe? Eu perdi o pai com 11 anos. 11 anos, olha aí, uma adolescente. Quantos aqui perderam seus pais muito cedo? Quem é que criou vocês? A mãe. Que mãezonas. Que mães. Que mães. Que coisa tremenda. Aonde Abraão ele chegava, ali ele montava um altar. Abraão vai para um deserto, um lado fica Betel e outro fica uma cidade chamada de Ai. Cidade inimigas do povo de Deus, povo idólatra, povo guerreiro. Mas Abraão firme na direção de Deus. E imagina, naquele tempo, o homem se casava e logo teria que ter filhos. O homem precisava ser pai. E a mulher que não desse filho era amaldiçoada, chamada útero seco. E era o costume, mulher que não dá filho é para ser morta, para ser isolada. E veja que Abraão não desistiu dela. Hoje, quanto a gente aconselha casais que o marido diz: olha, não dá para aguentar essa mulher. Não dá para aguentar essa, nem vou dizer o nome. Botam tantos adjetivos. Sabe o que eu pergunto? Que homem você é? Ah, não, eu sou perfeito. Ah, por isso que tu tens a mulher perfeita.
mulher que tens, porque ela é teu reflexo. Abraão não se queixou de Sara. Abraão não foi perfeito o tempo todo, não, ele falhou. Quando houve, ele viajou para uma terra chamada Negueb e ficou ali no deserto de Negueb, e houve fome naquele lugar. Qual é a direção dele? Vai para o Egito. Chega no Egito, ele entra no Egito, o faraó do Egito bota o olho na mulher dele e diz: essa vai ser minha mulher. E Abraão, com medo de morrer, diz que ela era sua irmã. Na verdade, ela era meia-irmã. Porque você sabe que até os mandamentos de Moisés no Monte Sinai era autorizado por Deus que famílias casassem com as suas famílias, primos se casar com primos. E realmente Saraí era meia-irmã dele. Ele, com medo de morrer, disse que ela era irmã, mas veja como Deus foi compassivo e amoroso e não deixou que aquele faraó colocasse as mãos nela. O quanto não deve de ter Abraão orado e clamado pela vida dela, pela vida da sua mulher. Pergunta para os homens que estão aqui presentes: você ora pela sua esposa? Você jejua pela sua esposa? Você ora a Deus: Senhor, acalma minha esposa, Senhor, dá graça para minha esposa, Senhor, deixa essa mulher que está ao meu lado ficar cada vez mais bonita. Senhor, eu tenho uma joia rara do meu lado. Numa sociedade que nós estamos vivendo, não é assim. Não é essa sociedade que nós estamos vivendo. Mas o verdadeiro sacerdote de Deus está junto com ela. E a coisa mais bonita é ficar ficando cada vez mais velho junto, né? A gente começa a vencer o tempo, começa a ver a pele enrugar. Esses dias eu e a Vânia estávamos olhando, eu olhando o braço dela, olhando meu braço, e a gente começou a se descobrir. Tem coisa mudando aí. Fora, quando a gente olha os nossos dentes, né? Alguns vão caindo, outros vão sendo tirados. Os olhos já não são aqueles olhos bonitos, já está ficando meio nublado. Mas tem coisa mais linda do que a gente nos conhecer novinho e a gente viver os anos da nossa vida um do lado do outro. Hoje, para a sociedade, enquanto der pé, enquanto tiver tudo numa boa, estamos juntos. Mas quando começa a aparecer aqueles momentos de incompatibilidade de gênero, ou uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, ou um cabelo que caiu aqui, outro cabelo que caiu ali, já a sociedade, né, de hoje manda trocar. Nós precisamos ser família de Deus, sacerdotes de Deus. Abraão passou por lutas, mentiu que ela era sua esposa e que não era mulher dele, errou, mas Deus teve misericórdia.
misericórdia. A gente erra também, mas Deus tem misericórdia de nós, sacerdotes de Deus. Amém? Deus tem misericórdia de nós. Sarai também errou, porque como ela não podia dar um filho para Abraão, o que ela disse? Pega a minha empregada e deita com ela e tem um filho. Ela errou. Mas Abraão trocou Sarai por Agar? Trocou? Não trocou. Talvez, se fosse nós, também não trocava. Então é interessante quando nós começamos a olhar ao reflexo da Bíblia, da palavra de Deus, e começamos a ver quanta orientação, quanta coisa tremenda, quanto importante eu sou como sacerdote, como pai de família, como orientador e conselheiro. Mesmo que Sarai deu Agar para ele deitar com ela, ele não teve alianças com Agar. Não teve alianças com Agar. Foi simplesmente aquilo. Porque Abraão cria na promessa de Deus que ele seria pai. E olha, e não foi, vamos supor que eles tenham casado quando eles tinham 20 anos. E Abraão vai ser pai com 100 anos. Quantos anos eles esperaram para ter o seu primeiro filho? 80 anos. Será que nós esperaria todo esse tempo? Será que nós não desistiria dessa mulher? Que exemplo! E tanto ele, tanto ela puderam ser honrados por Deus. Falando de sacerdócio da nossa família, é uma responsabilidade, é um dom que Deus nos dá para nós viver. Ser sacerdote da família não é só ser homem para casar, ter uma mulher e ter filhos. É um dom que Deus nos dá para cuidar de uma pessoa, ser responsável. É a primeira igreja que nós temos. É a primeira igreja a qual eu sou pastor da minha família, da minha casa. Eu e a Vânia tivemos 2 filhas. Foi o meu primeiro rebanho. Minha esposa e as minhas 2 filhas. Foi o nosso primeiro rebanho. Entreguei as minhas filhas no altar para os seus maridos. E disse para eles: aqui está o teu primeiro rebanho. Cuida bem, ame-a como tu ama a ti mesmo. Queridos, eu quero falar de 3 características de sacerdote de Deus que vivem uma vida cristã. 3 características de sacerdote de Deus. 3 características de homem de Deus que cuida da sua filha. E para os jovens que aqui estão, procure homens assim, procure mulheres assim. Não procure homens, procure sacerdotes. Não procure mulheres, procure uma mulher de Deus. Mulheres neste mundo tem uns montes, homem também tem muitos. Mas sacerdotes e mulheres de Deus são poucos. São poucos. E toda vez que se escolhe uma esposa ou um esposo, nós precisamos estudar a família. Hoje se estuda a família para dar a filha para
uma família se a família tem recursos. Isso é válido? Dinheiro não é nada. Não é nada. Homens procuram mulheres que sejam bonitas. Boniteza vale tudo? Também não. Nós precisamos buscar aquela a qual Deus preparou para nós, tanto homem quanto mulher, quanto jovens, mulheres e rapazes. 3 características que eu vejo e eu me espelho em Abraão. Que Abraão, depois de esperar 100 anos, ele teve seu filho, chamado Isaac, o filho da promessa. E quem foi Isaac? Filho abençoado, filho da promessa, filho que honrou o pai. 3 características para ser um sacerdote da nossa família. Sacerdote que dá direção de Deus para a família. Primeira característica de um sacerdote verdadeiro, de um verdadeiro sacerdote de família, é que dá direção de Deus para a família. Porque existem muitas direções, mas para Deus só existe uma: levar a tua casa na direção que Deus está dando. E como hoje está difícil de encontrar homens que dão direção. Quantas mulheres que estão se perdendo, quantas mulheres que estão morrendo, porque tiveram alianças com homens que não têm direção nenhuma, que são tocados pelo vento, imaturidade, irresponsabilidades. E é o que nós ouvimos e ouvimos nas notícias todos os dias. E o que acontece com essas mulheres? Feminicídio. Queridos, homens que aqui estão, ser sacerdote de Deus. Porque sacerdote é aquele, não porque só faz filho, ou só porque é machão, bonitão, fortão, né? Musculão, alto, bonito. Homem de Deus, sacerdote de Deus, precisa ter a direção de Deus para sua casa, para sua família. Precisa ter a direção de Deus. E gente, isso é um trabalho. Mas ninguém quer pagar o preço. Quando chegam as dificuldades, os desafios, quando o sacerdote bota a culpa nela? Errei. Adão foi um. Quando encontrou o primeiro desafio que ele teve, o que ele disse? Mulher que tu me deste. O sacerdote tem que dar a direção de Deus para a família. Priorizar o que na palavra de Deus é princípios da família. Sacerdócio, homem sacerdote de Deus, precisa dar princípios da palavra de Deus, de uma vida cristã para a família. É certo, é errado, é errado. Vai ter confrontos, vai ter dificuldade com a sociedade que nós estamos vivendo, jovens, adolescentes, vão ter, mas nós precisamos ter um pulso e uma palavra certa para dizer: isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é pecado, isso é certo. E que muitas vezes nós vimos são pais que não têm coragem de dizer para o filho e para a filha: não. E acabam perdendo os filhos. Se eu teimar, se eu dizer não,
perder, mas nós precisamos. Sabe, uma das coisas que eu aprendi: tu não ensina o teu filho a ser jovem quando ele é adolescente. Tu não ensina o teu filho a viver uma vida de obediência quando ele já é adolescente. Tu ensina o teu filho desde pequenininho assim, para quando chegar à adolescência, ele ter o mínimo de respeito por você e saber que a tua palavra é sim, sim, não, não. E quando ele chegar na juventude, que ele vai poder tomar decisões certas, quando você, pai e mãe, ou mais o pai, dizer não, é acatado pelo filho ou pela filha. Mas o que se faz hoje, nós vimos, é pequenininha, tudo é bonitinho. Ah, tudo pode. Ai, coisa linda. Ai, que maravilha. Ai, pode filho, pode filha, pode tudo. Aí quando chega na hora de cobrar, ser sacerdote não é fácil, mas vale o preço, porque a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve de andar, e mesmo quando for velho, não se desviará. Viver o sacerdote dá princípios para a família. O sacerdote da família dá princípios para os filhos, dá princípio para a esposa. Não adianta ficar acusando a esposa, não adianta ficar xingando, não adianta ficar murmurando, não adianta. Precisa é dar direção. E quantos moralistas que existem, não tem moral, mas quer dar moral. É o dito: moral sem calças. Não vive o que é para viver, mas quer chegar para o filho e bancar. Segunda coisa que, ainda na primeira, Abraão, ele assumiu a sua esposa e deu segurança, proteção, ânimo e fidelidade. Casou, foi seguir a vida dele, assumiu a sua casa. Quantos nós vemos hoje filhos que casam e continuam na bainha da saia? Pai, preciso de leite. Me dá dinheiro nisso. Gente, preciso disso, preciso daquilo. É aquele ditado antigo, né? Quem casa, casa. Quem casa assumiu uma responsabilidade. O meu pai sempre dizia: quer casar, vai sustentar a tua casa. Ai, pai, não tem ai, pai. E exatamente é que muitas vezes a gente quer casar e não tem um gato, não tem nada, não tem casa, não tem nada, não tem onde cair morto. Não, mas eu sou homem. E aí faz a mulher sofrer, tira de dentro de casa do pai que está sustentando tudo direitinho e leva para sofrer. Ela passa fome, passa frio e ainda muitas apanhar. Não é? Não é verdade? É. Gente, eu fico pensando, para casar tem que ser homem mesmo. Não pode ser meia boca. Para casar hoje tem que ser homem de verdade. Homem que assume a bronca e sustenta, dá direção, dá amor, dá carinho. Por isso Deus diz: está casada, né, Abraão? Agora sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Isso aqui é clássico. Ele poderia, se ele tivesse ficado na casa do seu pai, ser sustentado pelo seu pai, ele não seria o pai da fé. Abraão não seria o pai da fé hoje. E não teríamos essa ilustração, que ele seria exemplo para todas as famílias da terra. Segunda coisa, característica de um sacerdote da família: o sacerdote traz a sua família para o altar, traz a sua família para a igreja.
E o que mais nós vimos hoje na igreja são as mulheres. É responsabilidade do sacerdote trazer a família para a igreja, trazer a esposa para a igreja, trazer os filhos para a igreja. Aonde Abraão se instalava, ele montava um altar. Aqui Saraí, aqui todos vão adorar a Deus. Esse é o princípio para estar comigo. E todos adoravam a Deus. Porque a família precisa. A família precisa de um altar. Porque senão ela se perde. E quando o sacerdote só quer casar, e agora é o seguinte, ó, vamos ver no que dá. E não se vive assim como, vamos ver o que vai dar. Não se tira uma moça de casa para ver o que vai dar. Um homem também não sai da sua casa e pega uma responsabilidade para ver o que vai dar. Não. Eu preciso saber como eu vou estar. São dois jovens. E este mundo é terrível. Por onde andarmos, precisamos levantar altares. Esses altares de oração, altar de compromisso com Deus e altar de fidelidade com Deus. A nossa família precisamos criar na oração. Você já tem o princípio de todo dia orar com a sua esposa? Não é ser você é autoridade. Vem cá, mulher, vamos orar aí. Um pouquinho, não tem pouquinho, é agora. Senão eu já pego o cabo da vassoura, vou te bater. Não é assim. Mas é aquele compromisso, vamos orar. Vamos orar. Abençoar sua esposa abençoar seu esposo. Como é difícil ter isso na nossa sociedade hoje. E o sacerdote começa quando ele ora pela esposa, quando ele tem compromisso de Deus com a sua casa, quando ele tem fidelidade de Deus com a sua família. Será que as famílias hoje têm fidelidade? Não. Muitos da igreja estão aí na rua e ficam olhando para as outras mulheres. As mulheres só faltam andar nuas. É uma pouca vergonha. Mas eu sou homem de Deus, ela pode andar pelada na minha frente. Eu sou homem de Deus, assumir a responsabilidade com ela. Talvez a gente diga, mas não é fácil. Não. O diabo bota banquetes na nossa frente. No deserto, os inimigos, o deserto desta vida, os inimigos estão de todos os lados. Mas você só vai conseguir ser um sacerdote se você construir altares de Deus dentro de ti. Altares firmados na oração, no compromisso e na fidelidade. Para terminar, característica de um sacerdote de família cristã é esperar ou ficar firme nas promessas de Deus para a sua família. Sara não podia dar filhos, não tinha, mas ele esperava nas promessas de Deus que os dois teriam um filho. E o que acontece? Aqueles que esperam sempre alcançam. Os que esperam no Senhor alcançam a bênção. Ele esperou, não abandonou ela, não desprezou-a, mas esperou. Não só quando ela era nova, bonita, poderia dar um filho, mas mesmo quando ela era já velhinha, eles foram ter a promessa de Deus.
características de ser um sacerdote de Deus: dar direção para a família, trazer a família para o altar de Deus e esperar nas promessas de Deus, porque Deus é fiel. Quero convidar você, homens, fique de pé. Os pais, homens, glórias a Deus, quero orar por você. Em nome de Jesus. Pai, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus. Por isso quero orar nessa noite, Pai, por cada pai que aqui está, Senhor. Por cada pai que veio à igreja nessa noite. Está aqui, Senhor, com a sua família. Está aqui, Senhor, meu Deus, porque é um presente de Deus termos a nossa esposa, termos os nossos filhos, e hoje ser o privilégio de ser pai, Senhor. Por isso abençoa, Senhor, esses homens, abençoa esses sacerdotes, Pai, e que cada vez mais comprometidos contigo, Senhor, firmes no altar de Deus, Pai, meu Deus, possam levar as suas famílias, Pai, meu Deus, até a tua presença, Pai, orando, Pai, meu Deus, sendo um exemplo nessa sociedade, meu Deus, difícil que estamos vivendo, essa geração difícil, Pai. Mas eu creio que na tua igreja há homens, há sacerdotes, Pai, perfeitos do Senhor, Pai, abençoados por ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oramos e abençoando todos esses homens, Pai, em nome de Jesus. Amém? Sente, por favor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pode terminar. Quero convidar você a abrir